Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um discipulado da nossa semana, em que nós estamos trabalhando pontos importantíssimos de alinhamento entre a liderança e a igreja, momentos especiais e preciosos. Nós estamos em tempos de pandemia, mas nós não paramos de capacitar, de treinar, de orar, de ensinar, de ler a Bíblia, de incentivar os irmãos a buscarem a Deus. E nesta quarta-feira é uma quarta muito especial, porque há muito tempo eu estava esperando para ministrar essa aula aqui, no coração dos irmãos. Nós estamos na parte de edificação, a nossa base, o nosso versículo-chave para este ano, para nossas igrejas, é Atos 9:31. Atos 9:31. A igreja primitiva caminhava no temor do Senhor, caminhava na comunhão com o Espírito Santo e na autoedificação, ou edificando a si mesma. E essa edificação é construir uma estrutura espiritual que seja capaz de gerar qualidade de vida espiritual, será capaz de gerar temor do Senhor, sabedoria, mansidão, amor, santidade no meio da igreja. Então, essa edificação é o ponto que nós estamos batendo nas últimas aulas. E vamos continuar até terminarmos ela e então ministrarmos sobre caminharmos no temor do Senhor e depois na comunhão do Espírito Santo. Mas como nós ainda estamos nesse primeiro pilar, que é a edificação, uma igreja que edifica, então nós falamos já sobre a justiça do reino, e nós vamos dar assistência aos pobres, aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. Falamos na semana passada sobre uma igreja acolhedora, conforme está aí na sua tela, uma igreja acolhedora. E falando sobre igreja acolhedora, eu abordei para vocês a respeito de nossa visão ser sempre em três passos. Nós trabalhamos sempre em três passos, porque assim nós entendemos que será mais fácil a compreensão, o entendimento de todos. Então, tudo que nós fazemos em três passos. Então, nós temos a visão de ganhar, de manter e depois crescer, né? Que é evangelizar, ganhar e evangelizar. Discipular é manter. Porque não adianta a gente ganhar 10 pessoas e perder 9. Nós precisamos ganhar e manter. E então nós vamos também enviar, porque nós temos uma visão que compreende todo o estado. Nós sabemos que nós abriremos 20 igrejas no estado do Rio Grande do Sul e nós temos essa missão dada por Deus para cumprirmos. Então eu vou abordando para vocês desde a aula passada. Quem não assistiu tem a oportunidade de assistir essa aula que está gravada no meu canal do YouTube, Pastor Fabrício Moura. Você vai encontrar lá. E na aula passada eu falei que ganhar é ganhar os fracos na fé. Saber ganhá-los, né? Os fracos na fé. Saber ganhar, ganhar, cultivar. E aí, depois nós vamos o quê? Depois que a gente cativar, nós vamos entrar com um grupo familiar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta aula, neste discipulado, sobre grupos familiares. A nossa igreja será uma igreja em grupos familiares. Nós trabalharemos com grupos familiares e para isso é muito importante nós entendermos essa parte desse acolhimento, dessa edificação, que são os grupos familiares. Vamos lá então? Começamos a nossa aula então falando sobre grupos familiares. O que são os grupos familiares? São pequenos grupos que se reúnem nos lares, num ambiente informal e descontraído. Esses grupos têm um líder ou um facilitador e um anfitrião. O anfitrião é aquele que oferece a sua casa. No grupo familiar, você tem a oportunidade de se conectar e se abrir de modo sincero com outros que têm os mesmos anseios e enfrentam os mesmos desafios. Então, os GFs, que são os grupos familiares, proporcionam um ambiente propício ao diálogo, onde se pode fazer perguntas, pedidos de oração bem específicos e criar amizades duradouras e significativas. Exatamente, é nos GFs que nós temos a oportunidade de compartilhar, é uma oportunidade de participar e de gerar amizade. Olha só o que diz Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, qual é o propósito dos grupos familiares? Qual é o propósito dos GFs?
A igreja local é formada por pessoas de todas as idades, sexo, cor e raça. Essas pessoas prestam culto, adoram ao Senhor Deus nos lares ou na igreja. Nos lares, se reúnem semanalmente nos grupos familiares. Cada grupo familiar possui um líder, um orientador, e pode ser um casal ou uma pessoa devidamente designada para esta função. Nos cultos familiares, o líder orienta o grupo à comunhão, à edificação, ao evangelismo e à celebração. Vou repetir essa última frase. Nos cultos familiares, o líder orienta o grupo à comunhão, à edificação, o evangelismo e a celebração. Deus usa os grupos familiares para conduzir as pessoas ao crescimento espiritual, através do conhecimento dos princípios bíblicos, das trocas de experiências, aplicação cotidiana da revelação de Deus. Isto condiciona as pessoas à descoberta de seu lugar no corpo de Cristo e desenvolvimento dos talentos que Deus tem dado a cada uma. Às vezes no culto a pessoa não tem oportunidade de perguntar, não tem oportunidade de tirar uma dúvida, mas nos grupos familiares elas terão essa opção. Nos grupos familiares, aquela pessoa que não tem condições de ir à igreja, vai na igreja mais próxima, que será a sua casa. O grupo familiar é, portanto, o coração da igreja. Ela não é formada por grupos familiares. Ela é grupos familiares. Os grupos familiares foram o modelo da igreja primitiva. Olha só o que diz o texto. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, veja como é bíblico, de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, 42 ao 47, e Deus vai salvando através de famílias que abrem as suas casas para louvar a Ele, para adorar e ganhar vidas. A palavra oikos, que significa casa no Novo Testamento, aparece 107 vezes, das quais 6 vezes referindo-se a um culto nos lares. No Novo Testamento, gente, culto nos lares, usando uma casa para reunir-se periodicamente. Em Atos 5:42, a casa do convertido era usada como um local de adoração e ensino da palavra, identificando como cristão na sua comunidade. Em Atos 20:20, um programa equilibrado contém tanto a reunião de um grande grupo, que é o templo, né? A igreja toda reunida se torna um grande grupo, quanto a de um pequeno grupo no lar. Está lá em Atos 20:20. Romanos 16:5, Priscila e Áquila tiveram cultos em sua casa. A igreja cristã de Roma era composta destes vários cultos nos lares, e você pode encontrar isso em 1 Coríntios 16:19. Aqui temos esses grupos que se reúnem uma vez por semana, em um determinado dia e hora já marcado, acertado, combinado, com a finalidade de se estudar o texto bíblico e de promover a comunhão entre os irmãos. Em um grupo familiar, é mais fácil fazermos discípulos. Numa multidão muito grande, muitas vezes a gente não consegue cuidar das pessoas, não conseguimos pastorear as pessoas, não conseguimos discipular as pessoas. E aí nós temos crentes que muitas vezes não são discipulados porque não existe uma forma, um programa, um sistema bem elaborado pela igreja para cuidar dessas vidas. E aí sobrecarrega muitas vezes a figura do pastor, que tem que ser pastor, que tem que ser mestre, que tem que ser evangelista, que tem que ser profeta, que tem que ser apóstolo, que tem que ser tudo ao mesmo tempo,
E aí sobrecarrega a figura do pastor, e é por isso que os pastores têm vida curta ou têm tempo curto dentro das igrejas, ficam poucos tempos, eles não conseguem permanecer muito tempo porque estão esgotados. Mas os pastores que estão entendendo o modelo da igreja primitiva, como é que o apóstolo Paulo trabalhava, como é que o apóstolo Pedro trabalhava, como é que Tiago trabalhava, esses apóstolos, como eles faziam no início, eles vão entender que eles faziam discípulos utilizando o culto nos lares. E é assim que eles conseguiam alcançar pessoas que não iam ao templo, principalmente porque naquela época o templo não era um lugar tão acessível assim como a gente pensa. Outra definição de GF ou de grupo familiar é um grupo de pessoas salvas, devidamente integradas a uma igreja local, que se reúne semanalmente com o fim de evangelizar pessoas não evangélicas, familiares, parentes, amigos e até vizinhos podem ser alcançados através dos grupos familiares. Aí muitas pessoas perguntam o tamanho do grupo, até que tamanho pode ser esse grupo familiar, porque ele é um pequeno grupo, né? Ele é um pequeno grupo, então, veja bem, cada GF, cada grupo familiar, deve ser composto no mínimo por 3 componentes, no mínimo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o nome do Senhor está ali. E no máximo 15 pessoas. Por que no máximo 15 pessoas? Porque aí deixa de ser um pequeno grupo, gente. O GF é um grupo familiar, é um pequeno grupo, é um PG. Então, o PG é um pequeno grupo. Quando ele começa a ter muita gente, ele perde a essência de ser um pequeno grupo, ele se torna um grande grupo. Aí já se torna uma congregação, já se torna uma igreja. E qual é o propósito dele? De ser um pequeno grupo. Então, não existe limite para o seu crescimento. No entanto, para melhor aproveitamento, quando o grupo alcançar o número de 15 componentes, é recomendável a multiplicação dele. Porque uma coisa é crescimento, outra coisa é multiplicação. Ou seja, é bom que este grupo seja dividido em um outro grupo menor para melhor aproveitamento. Ou seja, dali daquele grupo vai ser tirada uma liderança para abrir um outro pequeno grupo, para abrir outro GF, outro grupo familiar, e ali então, depois de aberto outro grupo familiar, o grupo primeiro vai dar sequência a novas pessoas que estão chegando, enquanto o novo grupo que foi multiplicado também vai alcançar outras vidas. É importante que os membros do grupo familiar convidem pessoas novas para participarem das reuniões semanais. Então, como começa um grupo familiar? Você pode estar perguntando nesse momento, como começa um grupo familiar? Apenas uma maneira pela qual o sistema de grupos familiares terá êxito na igreja. Só uma maneira pela qual o sistema de grupo familiar terá êxito na igreja. Se esse sistema for usado como ferramenta para evangelização. Não adianta ser um grupo fechado somente entre os irmãos. Veja, um dos propósitos do grupo, sim, é ter comunhão. É sim ter ensinamento, lógico, mas nós não podemos fechar o grupo e impedir o crescimento, ou seja, a entrada de pessoas novas, novos convertidos. O pastor deve ser a pessoa-chave do empreendimento, pois ele exercerá a função de controle e de coordenação. Agora, você pode estar perguntando, tá bom, para começar tem que ter o líder. E o que é ser um líder? Como se tornar um líder de um grupo familiar? Para ser líder de um grupo familiar ou de um GFs, a pessoa deverá fazer o curso da ELO. O que é ELO? ELO é o seguinte, Escola de Líderes e Obreiros, ok? Composto de 5 módulos, a saber. Tem um manual lá, né? Que vai mostrar que quem Jesus chama e capacita, comunhão, evangelismo pessoal, discipulado. A gente vai tratar esses temas aqui, ó. A capacitação, comunhão, evangelismo pessoal e discipulado. Selecionar os dirigentes certos é essencial. Separar homens e mulheres que tenham a plenitude do Espírito Santo é fundamental. Nós não podemos colocar pessoas que são neófitas na fé, pessoas que ainda não têm uma estrutura espiritual, pessoas que não passaram por uma capacitação, que não está alinhada com a sua liderança. Geralmente daí surgem muitas divisões, pessoas que são novas na fé, pessoas que não têm uma caminhada com Jesus ainda, não foram provadas ainda pelo fogo
e elas assumem posições de cuidar de outras vidas, elas não suportam. Eu já vi isso muitas vezes dando muito errado. Há casos que dá certo? Há, mas são exceção. A maioria dá muito errado. Então, os grupos familiares precisam de pessoas maduras espiritualmente, pessoas que já tenham passado pela Elo, pela escola de líderes e obreiros, né? E eu gosto sempre de chamar assim de líderes e oração. Separar esses homens e essas mulheres que tenham a plenitude do Espírito Santo, ou seja, que sejam cheios do Espírito Santo, é fundamental. Repito o versículo que está aí na tela para vocês. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar Jesus, o Cristo, de casa em casa. Não só no templo, mas também de casa em casa. Aí você me pergunta, onde os GFs, ou os grupos familiares, podem se reunir? Em casas, escritórios, fábricas, escolas, estacionamentos, praças públicas, praças de alimentação, de shoppings, restaurantes, estabelecimentos comerciais, e até mesmo nas dependências da igreja. É importante que seja um local fixo, com horário previamente combinado, que as pessoas sabem que naquela data e naquele horário ela pode ir toda semana que lá vai estar aberto. Não dá para ser um local móvel, não dá para ser na casa de um hoje, na casa do outro amanhã, não. Porque seu vizinho vai lá, vai bater na sua casa e não está tendo lá, está tendo na casa do outro, ele não sabe. Tem que ter um lugar fixo, tem que estar sempre ali, com datas marcadas, tudo combinado previamente, tudo certinho. O alvo é que os GFs comecem a crescer, a multiplicar-se abundantemente para todas as direções da cidade e além das fronteiras da cidade, conforme diz Mateus 28, 19 e 20, que Jesus deu esse mandamento para nós. Ide e fazei discípulos de todas as nações, de todas. Então, como é organizado um grupo familiar? Para funcionar um grupo familiar, precisa ter a seguinte organização. Primeiro, precisa de um líder. Segundo, um líder em treinamento. Quando houver a multiplicação, esse líder é que vai abrir outro grupo. E um local para as reuniões, que haverá nesse local para reunião um anfitrião. Então, precisamos de 3 pessoas: um líder, um vice-líder, que é o líder em treinamento, e um anfitrião, alguém que vai ceder a casa. Agora, vamos falar um pouquinho de líder, porque isso é muito importante, que nós estamos falando de pessoas que vão estar à frente. Então, tem que ser pessoas estruturadas, pessoas muito bem maduras na fé, que sejam realmente pessoas confiáveis. Olha só, esse líder é responsável pela reunião. A sua atuação é fundamental. É bom que o líder tenha maturidade, que seja alguém que tem facilidade de se relacionar com todo mundo. O líder tem a responsabilidade de dirigir as reuniões do grupo. Cabe ao líder ministrar os estudos ou escalar alguém para cada reunião ministrar os estudos do grupo familiar. O líder é aquele que irá contribuir para que exista a comunhão, a amizade e a integração entre os membros do grupo familiar. O que é integração? É recepção, é acolhimento das pessoas ali dentro e o acolhimento das pessoas na igreja, no templo. O líder deve sempre ligar ou entrar em contato com os membros do grupo que faltarem às reuniões. Por que você não veio hoje? A reunião aconteceu, foi uma bênção, né? Tivemos um momento de oração, de estudo, de lanche, foi 10 demais, faltou você. Então, o líder tem que estar sempre atento a isso, ok? E quem é o líder em treinamento? Que é aquele que está sendo preparado, né? É aquele que ajuda o líder em todas as necessidades e pode substituí-lo em sua ausência. Pode ajudá-lo nos estudos, em todas as áreas do grupo familiar. É essa pessoa que vai ser preparada para quando haver a multiplicação, ela é que vai multiplicar. E o local para as reuniões? Deve ser numa casa fixa, onde semanalmente o grupo se encontrará para realizar as reuniões. É interessante que o dono da casa não se preocupe com o lanche, pois isso pode sobrecarregá-lo. Caso o grupo familiar decida fazer um lanche, um café, um chá, a responsabilidade dessa tarefa deve ser dividida entre todos, a não ser caso, é claro, se o dono da casa fizer questão, né? Quando o grupo crescer e ultrapassar 15 pessoas, ele deverá multiplicar, mas para isso deverão estar disponíveis os seguintes pré-requisitos: a aprovação do pastor da igreja. Não se multiplica sem a igreja ter ciência. A casa para o novo grupo tem que ter um local, né, gente? E o líder em treinamento, que vai ser a pessoa que estava como vice-líder do outro,
já cursando ou tendo cursado já o AELO, né? A Escola de Líderes e Obreiros. Daí a importância de se formar, descobrir novos líderes dentro da igreja, viu? Então, assim, o meu desejo é sempre descobrir novos líderes. Vocês vão perceber que eu sou um pastor que estou sempre buscando nova liderança. Estou levantando novos líderes. Vocês vão perceber que eu sou um pastor que não gosta da centralização. Eu gosto do desenvolvimento de pessoas. Eu não gosto de gente esquenta banco. Eu gosto de gente que esquenta o templo e os corações e a vida das pessoas. Mas também amo as pessoas que estão esquentando o banco. Vamos reformular essa frase. Mas formar nova liderança é fundamental. No nosso meio tem muitos pastores. Hoje eles são jovens. E a gente muitas vezes olha para eles e enxerga só os jovens. Mas eu, como líder, já enxergo o futuro deles. Já vejo pastores, missionárias em nosso meio, ministros de louvores, presbíteros, diáconos, diaconisas. Então eu vejo dons e talentos nas pessoas e o meu desejo é desenvolver. Por isso nós devemos ter sempre nova liderança. Vou repetir Atos capítulo 5, versículo 42. Todos os dias no templo, de casa em casa, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E por isso se multiplicava, né? Pastor Fabrício, como vamos dividir esse grupo então? Como será essa multiplicação? No início do grupo, a necessidade maior será de comunhão em ambiente adequado para o crescimento. No início, né? É mais comunhão e um ambiente propício. À medida que o tempo passa, haverá um equilíbrio entre o estudo e o evangelismo, né? No caso, a missão. Se o grupo crescer espiritualmente, ele alcançará outras pessoas que virão para o grupo, aumentando o número de pessoas e diversificando as necessidades. Quando o número exceder a 16 pessoas, prepare-se para multiplicar. Mas cuidado, o envolvimento das pessoas poderá ser tão grande que eles não tenham desejo de multiplicar-se. Para isso, a maturidade implica em reprodução, ou seja, uma divisão que multiplica. Fale sobre esta possibilidade desde o início, com todo o grupo, e comece a investir em um futuro facilitador, ou seja, já no próximo vice-líder. Ok? Então, isso tem que estar claro para o pequeno grupo, para o grupo familiar, desde o início, e pode acontecer a multiplicação. E os dias das reuniões? Poderão ocorrer as reuniões de grupos familiares, ou seja, de GCFs, em qualquer dia e horário de cada semana, desde que não seja em dia de culto da igreja. Ou seja, esse dia vai ser determinado pelo pastor, pela liderança. Esse dia vai ser determinado pelo pastor e nunca vai se chocar com a agenda semanal da igreja. Lembre-se sempre, a agenda semanal não pode nunca chocar-se entre si. Jamais. No dia de evento oficial da igreja, não deve haver outro evento. Exemplo, hoje é dia de discipulado. Não deve haver nada, nenhuma programação no dia oficial de evento da igreja. Isso tem que estar muito claro. A igreja não luta contra si, ela não milita contra si. Quais são os assuntos estudados nos grupos familiares? Os estudos debatidos nos grupos serão os mesmos assuntos tratados no culto de domingo. Sim, pode ser. Como pode ser também um material já previamente elaborado pelo pastor, ok? Provavelmente vai ser o nosso caso. Eu já tenho um material já preparado para que seja ministrado. Portanto, o líder do grupo, como líder em treinamento, e os participantes deverão sempre estar na igreja para do grupo familiar conseguirem conversar e tratar sobre os assuntos que são falados lá na igreja. Mas nesse caso já vai ter um material, então pode zerar esse aí. Nós temos um material já fixo e é medido em fases. Temos um material para a primeira fase, um material para a segunda fase, temos um material didático já, de ensinamento, de discipulado, que é fantástico para isso. Repito, Atos 5:42, e todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Como que é a reunião dos grupos familiares, pastor Fabrício? A reunião dos grupos familiares deve ser informal. As pessoas devem estar à vontade. Todas devem falar e participar dos estudos e debates. Desde também que a presença do Espírito Santo flua sempre, hein? Sempre. As partes desta reunião devem ser palavras de boa-vinda,
O líder pode perguntar como foi a semana de todos, pode fazer um momento de comunhão, por meio de uma palavra de encorajamento e oração. 2. Momento de louvor. Sugiro no máximo 2 músicas. Não é necessário instrumento, viu? Mas se houver, use. Mas sempre que houver essas músicas, como há muitos convidados, é sempre interessante ter impresso essas letras para que as pessoas possam acompanhar lendo. 3. Leitura bíblica, estudo bíblico na forma de debate. Tempo sugerido de 30 minutos, onde vocês vão abordar um tema e ali as pessoas vão poder participar. Debate no bom sentido, viu? Debate no sentido de participação. Outro, oportunidade para pedidos de oração e pequenos testemunhos. Então, nesse pequeno grupo, nesse grupo familiar, deve haver espaço para oração, para vocês orarem uns pelos outros e também para pequenos testemunhos. Escolher 3 nomes para orar e ganhar para Jesus. Aqui também haverá um espaço para vocês orarem pelas pessoas que vocês querem ganhar. Pessoas que são muitas vezes esposas, filhos, e pessoas que estão frequentando os grupos familiares. E então o encerramento. A primeira reunião é fundamental. Deve-se estar preparado para um ambiente agradável, né, gente? Escolha um local que tenha um mínimo de distração, arranje as cadeiras de tal forma que todos possam ter um bom contato visual, ou seja, uma roda, um círculo. Você, líder, vai conduzir toda a reunião. Comece com uma conversa de integração envolvendo todo mundo, depois adoração, compartilhar e orar. Estudo bíblico e conversa sobre a missão do grupo, né? Um momento de discutir o que o grupo vai fazer. E aí nós temos também aqueles que são anfitriões. Nós estávamos falando de líderes, né? Agora eu quero falar dos anfitriões. Nós temos os líderes que vão liderar e temos o anfitrião que vai ceder a sua casa. Muitas vezes o líder pode ser o anfitrião, ok? Ele pode ser as 2 pessoas ao mesmo tempo, porque ele vai ceder a própria casa. Mas há aqueles que não, que vão fazer na casa de outra pessoa. Qualidade dos anfitriões, ou seja, os donos da casa em que está sendo realizado a reunião. Em primeiro lugar, ser sensível, né? Precisa ser sensível ao Espírito Santo. Ter afinidade com o grupo familiar. Ser amoroso, ser educado, ser hospedeiro. Porque já pensou, o líder do grupo vai lá e liga um som alto enquanto as pessoas estão chegando. Ou a televisão está ligada no jornal, volume alto, sendo que a reunião já vai começar. Então não dá, né? Tem que ser sensível, tem que preparar um ambiente, tem que ter afinidade com o grupo, tem que saber receber as pessoas com amor, ser educado, hospedeiro, tá ali no portão da casa já pronto para receber, entendeu? Com muita educação, procurar saber o nome das pessoas, isso é fundamental. Então o anfitrião ideal é gentil no acolhimento, ele é acolhedor, ela é acolhedora, é espontâneo nos relacionamentos, é educado para dar orientação quando o uso da casa, não vai falar grosseiramente com a pessoa, sabe que tem gente ali que não conhece a sua casa, então onde é o banheiro? Vai falar com educação. Participa intensamente da reunião, está todo o tempo atento, é paciente para tratar com qualquer incidente, ou seja, qualquer situação que acontecer ali, ele tem paciência, sabedoria para lidar. E quais são as funções do anfitrião, o dono da casa? Convidar seus vizinhos e visitantes que vieram na igreja no culto público, ter um bom testemunho com os de fora, receber as pessoas que durante os outros dias procuraram o grupo, participar ativamente do grupo, receber bem as pessoas em sua casa com alegria e com satisfação. Alianças e compromissos que precisamos fazer dentro dos grupos familiares. Pegue, nós já estamos chegando ao fim, viu? Da nossa aula de hoje. Pegue bem essa parte aqui. Alianças e compromissos que precisamos fazer dentro dos grupos familiares. Em primeiro lugar, uma aliança de amor incondicional. É quando você diz assim, como líder em treinamento, ou como anfitrião, você diz assim: eu decidi amá-los, edificá-los e aceitá-los em amor. Posso não concordar com as suas ações, mas vou amá-los. Segunda aliança e segundo compromisso, conversa confidencial. O que for compartilhado a nível de debilidade pessoal, de segredo, no grupo, morre no grupo. O líder tem autonomia para envolver os seus superiores, no caso, supervisor e pastor, na situação quando for necessário, tá? Quando é um problema que ele não consegue lidar, ou se vazar também, né, informação que não deveria. Terceiro, ser transparente, tem que ter uma aliança de transparência.
Empenhar-me-ei o máximo para tornar-me mais aberto. Meus sentimentos, minhas lutas, minhas alegrias e minhas dores, eu compartilharei com o meu discipulador. Eu vou compartilhar com o meu discipulador. E aí tem prestação de contas, que é a parte de compartilhar, né? É a hora de você prestar contas. Então, ser sensível, ser disponível, ser honesto, ter assiduidade, que é estar sempre presente, nunca faltar, alcançar os outros, ou seja, sempre conquistando mais vidas, você é um conquistador. Lembre-se o que Jesus disse para Pedro: você é um pescador de homens. Um pescador de homens no sentido genérico, é homens e mulheres. Você é um pescador de homens, você é um ganhador de almas. Vidas são mais importantes. E Deus te chamou para isso. E também uma aliança de oração. Comprometo-me a orar por vocês de forma regular. Serei um participante espiritual e não apenas um ouvinte pacífico. Então, nesse finalzinho aqui da nossa aula de hoje, um grupo familiar forte possui alvos claros, preste bem atenção nisso. Muitos grupos estão falhando porque não oferecem aos membros um alvo claro, nem lembram dele constantemente. Exemplo, a nossa igreja tem um alvo claro: abrir 20 igrejas no estado do Rio Grande do Sul. 20 igrejas no Rio Grande do Sul. Então, se você está mirando em nada, certamente em nada acertará. Grupo forte faz contato com pessoas novas, que é evangelização. Num grupo onde não há convidados, acaba por se definhar e voltar-se para si mesmo. Os novos convertidos trazem mudanças e desafios e crescimentos. Por isso, um grupo familiar forte sempre tem novos filhos na fé. Se as pessoas vão ao grupo e não recebem uma visita dentro das próximas 24 horas, dificilmente elas voltarão. Foi a primeira vez na reunião do grupo da sua casa, no grupo familiar, tem que receber uma mensagem, tem que receber uma ligação, ou até mesmo uma visita. Não pense que apenas os novos convertidos devem ser visitados, viu? Os membros também devem ser visitados, membros da igreja que participam com você do seu grupo familiar. Um grupo familiar forte se multiplica, gente. O maior e mais evidente sinal de saúde de um grupo familiar é o seu crescimento e, consequentemente, a sua multiplicação. Um grupo familiar que não se multiplica revela que seus membros estão espiritualmente enfermos. A Bíblia diz que todo corpo ajustado cresce. Todo corpo ajustado cresce. É o que a palavra diz. Então, isso está na palavra de Deus. E é muito importante. Nós sabemos disso, gente. Próximo. Dicas preciosas agora que eu quero passar para vocês. Dicas preciosas que nós temos que passar para os líderes, ok? Dicas preciosas. Pega esse aqui. Você trabalhará bem melhor se você aprender a planejar suas atividades. Planeje as atividades de seu grupo no começo de cada mês, não deixa para cima da hora, não seja um daqueles líderes que vai em cima da hora arrumar as coisas. Líderes que fizeram um bom curso de treinamento são os mais seguros e ousados para avançar com seu grupo. Lembre-se, eu como pastor estou constantemente procurando novos líderes. Eu quero levantar liderança, eu quero levantar mais líderes dentro da igreja. E eu estou de olho em todo mundo. Eu estou olhando para cada um, estou vendo o comportamento de cada um dentro da igreja. Estimule todos os seus discípulos para que participem do curso de treinamento de líderes. Isso é fundamental. Todos os discípulos têm que participar, de preferência, lógico, do treinamento de líderes. Tenha uma atitude positiva e confiante em Deus. As pessoas desejam andar com vencedores, os quais eles colocam as mãos, tudo vira ouro. Isso aqui é no sentido, você sabe, né, gente? Não é sentido da teologia da prosperidade, não. E que também possuem uma atitude de pisar na cabeça do diabo. Também você sabe que Cristo é quem vai pisar na cabeça do diabo, você sabe disso. Isso aqui é só uma expressão evangélica, ok? Desfazendo assim as obras do inimigo. Assim, sim, ó, desfazer as obras do inimigo é a missão nossa, Jesus deu pra gente. Então, os líderes que oram e visitam incomodam o inferno. Perceberam aí? Líderes que oram e que visitam.
ok? Líderes que oram e que visitam é que incomodam o inferno. Aí você pode me perguntar, pastor, e o senhor fala para estimular todos os seus discípulos para que participem do curso de treinamento. Quando será o treinamento de líderes? Como será? Nós estamos em tempo de pandemia, mas assim que passar esse tempo, nós iremos trabalhar em uma data específica da semana somente para treinar liderança da igreja. O preço de ser um líder. Nesse finalzinho eu quero dizer para vocês o preço de ser um líder. A verdadeira liderança sempre exige um alto preço do líder. E quanto mais eficaz a liderança, maior será o preço a ser pago. Você sabe que preço aqui não tem a ver com salvação. O preço da salvação foi pago lá na cruz por Jesus Cristo. Isso aqui é preço de liderança. Se você aceitou o desafio de ser um líder para impactar a sua geração, deve se preparar para aceitar e enfrentar o custo que vem com a responsabilidade da liderança. E você sabe que Jesus ensinou isso para a gente. Ele falou que o discipulado tem um custo, e ele falou assim que nós devemos medir o custo do discipulado. Lembra que ele fala assim, ninguém vai construir uma torre, se sabe que não vai conseguir terminar? Lembra que Jesus fala sobre isso? Então, é sobre o custo do discipulado, da liderança. Para se tornar um líder, deve-se ter, em primeiro lugar, um chamado de Deus. Pertencer a um grupo familiar de líderes. Deve estar em dia com os aspectos primários da vida cristã, tais como ser batizado nas águas, ser dizimista, ser batizado no Espírito Santo, ter nascido de novo e etc, etc. Sabe? São muitos itens, né? Mas isso cabe ao pastor examinar quem está preparado para ser líder ou não. Nós não vamos lançar neófitos na fé. Nós não vamos lançar pessoas que não estão preparadas. Os perigos da liderança. O apóstolo Paulo escreveu a respeito dos perigos da liderança em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, pois ele mesmo estava consciente dos riscos que um líder corre ao se colocar diante dessa tarefa tão nobre e árdua. Diz assim o texto: mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha a preocupação que ele tinha consigo mesmo. Esse versículo para mim aqui é fundamental. Eu faço isso sempre. Eu sempre esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Não adianta nada eu ganhar todo mundo e eu me perder. Olha só, os perigos da liderança, o orgulho. Provérbios 16:5 fala sobre isso, segundo Crônicas 26 fala sobre isso. A posição de liderança eleva naturalmente o indivíduo. A posição de proeminência e importância aos olhos de muitos. O orgulho é muito ilusório. É muito ilusório. Tome muito cuidado com o orgulho. Quando nós estivermos na liderança, exercendo liderança, nós somos servos de todos. Coordenação dos grupos familiares. Os coordenadores têm como função auxiliar os líderes de grupos no que se refere à estrutura, dinâmica, funcionamento dos grupos familiares. Qualquer alteração de horário, transferência de pessoal, cancelamento de reunião ou programas deverão ser efetuados com o consentimento de um coordenador. Todos os líderes devem se reunir com o seu coordenador pelo menos uma vez por mês para tratarem assuntos pertinentes à estrutura dos grupos familiares. Esse coordenador nisso sou eu, o pastor da igreja. Ok? Então, olha só, este discipulado e treinamento acontecem, o discipulado lá que eu disse, a escola de líderes, acontece nessa escola de líderes, seminários, congressos, células, que são GFs, né? Grupos familiares, que busca a edificação através de um discipulado. Então, o discipulado é um processo, gente. O treinamento básico começa na escola de líderes e dura em média 1 ano. 1 ano, o treinamento básico para formar um líder. Durante a escola, a pessoa também está sendo treinada nos GFs, no caso, os grupos familiares, como líder em treinamento. Quando a gente começar, terminando a pandemia, abrindo as restrições, e você podendo abrir as portas da sua casa, nós vamos fazer o seguinte: antes de começarmos, nós vamos fazer 12 dias de jejum e oração. 12 dias de jejum e oração, referente a cada mês do ano. São 12 meses no ano, então serão 12 dias. A abertura dos grupos familiares só acontecerá depois desses dias de jejum e oração. Então, nossa missão é trazer as pessoas, os grupos familiares, para o culto de celebração na igreja. Então, tem uma missão. As pessoas que forem alcançadas nos grupos familiares serão trazidas para a igreja. Você vai poder ver esse vídeo quantas vezes quiser. Esse treinamento provavelmente eu vou fazer com você novamente. Nós só vamos começar quando todo mundo estiver muito bem preparado, treinado e capacitado.
para abrir a sua casa, abrir o seu lar, somente quando estiver seguro, casamento tratado, família tratada, vida restaurada. E aí nós vamos começar com pessoas capacitadas e treinadas. Nosso foco não é, em primeiro lugar, o crescimento. Nosso foco, em primeiro lugar, é a edificação. A edificação é uma estrutura de qualidade que gere discipulado e pastoreio para todos os membros. O pastor sozinho não consegue atender todo mundo. Então ele precisa de pessoas capacitadas, treinadas, direcionadas pelo Espírito Santo para que o ajudem a fazer essa triagem, para que chegue ao pastor somente aqueles problemas mais graves, aqueles que as pessoas realmente não podem resolver. Então nós precisamos entender que cada pessoa que chega na igreja precisa ser pastoreada, precisa ser discipulada, precisa ser acompanhada e será acompanhada por homens e mulheres que são famintos por fazer a vontade de Deus, desejosos em viver a vontade de Deus nessa terra, custe o que custar. Então a igreja precisa ser pastoreada e discipulada, e homens e mulheres que estão sendo levantadas pelo Espírito Santo, estão sendo levantados por Deus para auxiliar o pastor nisso, estão sendo tocadas nesse exato momento. Quem sabe você seja essa pessoa que está sendo tocada por Deus para de alguma forma auxiliar, para de alguma forma ser usado por Deus nessa geração e especialmente em nossa igreja. Quem sabe seja você, meu querido, minha querida, aquela que Deus quer levantar. Todo pastor precisa de homens e mulheres que sejam parceiros, que sejam de confiança, pessoas que possam estar ao seu lado, ajudando a carregar a obra de Deus que é tão maravilhosa. Eu espero que seja você, eu espero que seja a sua família, eu espero que seja a sua casa, eu espero que Deus possa contar com você. E como pastor, eu espero poder contar com você, para que juntos nós possamos edificar a igreja, possamos construir vidas, possamos construir uma estrutura espiritual que gere pastoreio e discipulado para cada membro, para que cada pessoa que pisar em nossa igreja se sinta cuidada, para que cada pessoa que pisar na nossa igreja, se tornar membro da nossa igreja, se sinta pastoreada, tenha onde recorrer quando mais precisar. Não se sinta sozinha, nem isolada como petisco para lobos. Não, mas guardado dentro do aprisco. Sozinho eu não consigo. Sozinho nenhum pastor consegue. Mesmo Jesus chamou 12 discípulos para auxiliá-lo. Imagine eu também preciso de homens e mulheres que tenham seu coração rendido na presença de Deus, que estão desejosos a fazer a vontade de Deus, ajudar a cuidar de vidas, de almas, de pessoas, de famílias que estão necessitadas. Homens e mulheres que se dispõem a servir em obediência, em humildade, com o coração aberto, com o coração rendido na presença do Senhor, deixando de lado todo orgulho, deixando de lado todo preconceito e apenas dizendo: Senhor, usa-me nessa geração. Eu quero gerar frutos, ó Pai, para o teu reino. E aí Deus começa a falar o meu coração como líder, de que você é a pessoa que Ele tem colocado ao meu lado. E você sempre em oração, você sempre em coração puro diante da presença de Deus, e sempre buscando ao Senhor e se dispondo, e dizendo: Senhor, usa-me, Senhor. Eu quero ser usado, eu quero ser usada por Ti. Os grupos familiares serão uma forma que nós vamos trabalhar para edificar a igreja, porque através dos grupos familiares nós podemos discipular, pastorear, cuidar, evangelizar, gerar comunhão, gerar ensino. Os grupos familiares serão uma ferramenta poderosa a ser utilizada em nosso meio. As nossas igrejas no Rio Grande do Sul trabalharão com pequenos grupos familiares, onde famílias serão adicionadas ao corpo de Cristo. E quem sabe, a sua casa será uma dessas casas que Deus vai fazer com que várias vidas sejam transportadas do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Sabe, você e a sua casa, servindo ao Senhor, possa ver a conversão de muitas vidas, a transformação de muitas famílias. E quando você olhar para trás, você vai se sentir muito feliz, muito alegre
do que Deus fez através da tua vida e através da tua família. Não deixe o inimigo dizer para você que você não pode, que você não consegue, que a sua casa não está preparada. Então vamos prepará-la. Então vamos colocar aí um ambiente ideal para isso. Mas não deixe o inimigo impedir você de ser um instrumento de Deus nesta geração, de fazer discípulos de todas as nações. Os grupos familiares terão uma ferramenta poderosa para isso, mais prática, mais perto de você, que você pode utilizar. Precisamos de homens e mulheres que têm o desejo de serem líderes em treinamento para poder abrir as portas dos seus lares, ou até mesmo fazer pequenos grupos familiares na casa de outras pessoas que precisam, mas que ainda não tenham condições de serem líderes. Meu conselho para você, além de orar, de buscar a presença do Senhor, de andar no temor do Senhor e na pureza do seu coração, o meu conselho para você é: participe dos treinamentos. Esteja junto, preste atenção nas pregações, fique atento ao que o pastor está falando. Seja curioso, seja curiosa, seja faminto, seja faminta. Preste atenção como o pastor fala, como ele age, quem ele está procurando, o que ele está querendo fazer. Não espere ser chamado, se ofereça. Mostre iniciativa todo o tempo. Não precisa você ficar ali na retaguarda esperando ser convidado, não. Vai e diga: eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, a minha família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você pode estar pensando nesse momento que a sua casa não é um ambiente tão propício assim, é um lugar tão bonito, tão organizado. Pare com isso. São nos lugares simples que Deus usa pessoas simples. Algumas cadeirinhas de plástico, uma roda ali, para no máximo 15 pessoas. Um chazinho, um café, uma bolacha, água e sal. É o suficiente. Nas suas mãos, você terá o conteúdo, o material preparado pelo pastor, para que você possa estudar com antecedência, se preparar para chegar no dia, fazer tudo certinho. Ali você vai orar com as pessoas, ali você vai dedicar a sua vida e a sua família para fazer o bem. Você foi chamado para fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. É pior que o ímpio. Mas você foi chamado para fazer o bem. E se você está comigo aqui é porque eu tenho absoluta certeza que o seu coração é um coração voltado para Deus, para trazer o reino de Deus no meio de uma geração adúltera. Esse tempo presente é um tempo de trevas, que precisa da luz da igreja. E muitas vezes dentro de 4 paredes nós não conseguimos. Mas quando nós abrimos a porta da nossa casa, do nosso lar, os nossos vizinhos veem a diferença. E eles sabem que ali é um lugar que eles podem buscar a Deus, podem pedir oração, podem ouvir uma palavra. E em você, ele pode encontrar a luz de Cristo brilhando, porque você vai refletir essa luz. Nós fomos chamados para anunciar a grandeza de um rei tão poderoso. Que você, meu querido, e você, minha querida, tenha o seu coração aberto para ser usado por Deus, em nome de Jesus. Estamos chegando ao fim dessa aula de hoje. Na quarta-feira que vem nós teremos mais. Eu vou contar com você aqui, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Não se esqueça que essa aula estará gravada no meu canal do YouTube, Pastor Fabrício Moura. Você pode assistir quantas vezes quiser e puder, e vai ser bênção. Deus abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus.